Em setembro de 1944, os aliados estavam convencidos de que a guerra na Europa caminhava para um desfecho rápido. A libertação da França havia sido mais veloz do que o planejado, Paris tinha caído quase intacta, e o exército alemão parecia em retirada constante. Nesse contexto, nasceu a Operação Market Garden, um plano ambicioso que prometia encurtar a guerra em meses com um único movimento decisivo. O plano parecia elegante, quase simples. Tropas aerotransportadas capturariam uma sequência de pontes estratégicas na Holanda, enquanto forças terrestres avançariam rapidamente por um corredor estreito para atravessar o Reno e penetrar no coração industrial da Alemanha. Se funcionasse, o caminho para o Ruhr estaria aberto. O problema é que, antes mesmo do primeiro paraquedista saltar, alertas claros e documentados já indicavam que o plano estava apoiado em premissas frágeis demais para sustentar tamanha aposta. O alerta mais concreto surgiu da inteligência aliada. Relatórios do Serviço de Reconhecimento Aéreo Britânico e Americano, complementados por análises da resistência holandesa, indicavam a presença de unidades blindadas alemãs nas proximidades de Arnhem, o ponto mais crítico da operação. Em especial, havia sinais claros de que o 2º Corpo Panzer SS, incluindo as divisões 9ª e 10ª Panzer SS, estava se reorganizando na região para descanso e reequipamento. Fotografias aéreas mostravam veículos blindados, posições defensivas e movimentações incompatíveis com a ideia de uma área levemente defendida. Esses relatórios não eram rumores nem inferências vagas, eram dados visuais, cruzados com informações humanas, entregues aos níveis mais altos do comando aliado dias antes da execução da operação. Além disso, oficiais de inteligência alertaram que a topografia da região, rios largos, diques elevados e estradas estreitas, favorecia fortemente a defesa e tornava qualquer avanço terrestre dependente de um único eixo viário, vulnerável a interrupções. Havia também alertas vindos de dentro do próprio planejamento operacional. Alguns comandantes de campo expressaram preocupação com o alcance excessivo das zonas de pouso aerotransportadas, especialmente em Arnhem. As áreas escolhidas ficavam a vários quilômetros da ponte principal, o objetivo-chave da missão. Essa distância não era um detalhe menor, significava tempo perdido, dispersão de forças e maior exposição a contra-ataques alemães. Além disso, problemas conhecidos de comunicação por rádio, já observados em operações aerotransportadas anteriores, foram novamente destacados. Testes indicavam que o terreno e as construções poderiam interferir severamente no funcionamento dos equipamentos. Mesmo assim, o plano seguiu praticamente inalterado. A pergunta inevitável é por que esses alertas foram ignorados ou minimizados. A resposta não está em incompetência simples nem em algum tipo de conspiração interna, mas em um conjunto de fatores humanos bastante reconhecíveis. O primeiro deles foi o excesso de confiança. Após meses de vitórias consecutivas, muitos líderes aliados passaram a interpretar qualquer resistência alemã como desorganizada e incapaz de reação coordenada. A narrativa dominante era a de um inimigo em colapso, sobrevivendo apenas por inércia. Nesse ambiente psicológico, relatórios que indicavam a presença de divisões blindadas de elite soavam como exagero ou pessimismo excessivo. Outro fator central foi a pressão política e estratégica por um golpe decisivo. Havia uma disputa latente entre diferentes comandantes aliados sobre qual eixo de avanço deveria receber prioridade logística. A Operação Market Garden oferecia uma solução limpa, um único avanço audacioso que dispensaria campanhas longas e custosas. Questionar seriamente o plano significava atrasar a operação, redistribuir recursos e, possivelmente, perder a janela de oportunidade antes do inverno. Em um contexto de urgência, alertas passaram a ser vistos como obstáculos burocráticos, não como sinais de risco real. Também houve um problema claro de hierarquia e cultura organizacional. Oficiais de inteligência de nível intermediário relataram posteriormente que suas análises foram suavizadas ou reinterpretadas à medida que subiam na cadeia de comando. Não porque alguém quisesse enganar deliberadamente, mas porque informações que contrariavam o plano dominante eram, consciente ou inconscientemente, filtradas para se adequarem à decisão já tomada. A operação deixou de ser uma hipótese a ser testada e passou a ser um compromisso a ser defendido. O pensamento de grupo fez o resto, poucas vozes estavam dispostas a insistir no alerta quando o entusiasmo geral apontava para a ação imediata.
Quando a operação começou, em 17 de setembro de 1944, os riscos previstos começaram a se materializar rapidamente. As tropas aerotransportadas pousaram com coragem e disciplina, mas encontraram resistência muito mais forte do que o esperado. Em Arnhem, a primeira divisão aerotransportada britânica conseguiu alcançar a ponte principal, mas apenas com uma fração de suas forças. As comunicações por rádio falharam quase exatamente como previsto, isolando unidades e dificultando a coordenação. Enquanto isso, as divisões Panzer SS, longe de estarem desorganizadas, reagiram com velocidade e eficiência, cercando gradualmente os paraquedistas britânicos. No solo, o avanço das forças terrestres pelo corredor estreito revelou-se tão frágil quanto os alertas indicavam. Um único bloqueio, uma emboscada ou a destruição de uma ponte menor era suficiente para atrasar toda a operação. Cada atraso ampliava o isolamento das tropas aerotransportadas mais ao norte. O plano dependia de uma sincronização quase perfeita, a realidade entregou atrasos cumulativos. Em poucos dias, ficou claro que a ligação com Arnhem não seria estabelecida a tempo. A consequência foi direta, mensurável e severa. A primeira divisão aerotransportada britânica foi praticamente destruída como força de combate. Dos cerca de 10.000 homens lançados na região de Arnhem, mais de 8.000 foram mortos, feridos ou capturados. A ponte sobre o Reno, o objetivo estratégico central da operação, permaneceu em mãos alemãs. O avanço aliado foi interrompido, e a guerra no oeste não terminou em 1944, como alguns planejadores esperavam. Pelo contrário, os aliados enfrentariam meses adicionais de combates duros, incluindo a Batalha das Ardenas, com custos humanos e materiais enormes. Market Garden não foi um fracasso por falta de bravura ou de capacidade técnica. Foi um fracasso porque alertas reais, claros e documentados existiam, e foram conscientemente minimizados em nome de uma promessa de solução rápida. O plano não ignorou a possibilidade de risco, ele a subestimou deliberadamente. E quando um plano complexo depende de que tudo dê certo para funcionar, ignorar um único alerta relevante é suficiente para fazê-lo ruir. O legado de Market Garden não é o de uma ideia maligna ou absurda, mas o de uma decisão humana compreensível tomada em um contexto de pressão, confiança excessiva e fadiga estratégica. Ainda assim, o resultado permanece incontestável. A guerra poderia não ter terminado imediatamente mesmo com cautela, mas a destruição de uma divisão inteira e o atraso estratégico que se seguiu não eram inevitáveis. Eles foram o preço de não ouvir com atenção os sinais que já estavam sobre a mesa. A história não deixa muito espaço para indignação fácil aqui, apenas para uma constatação sóbria, poderia ter sido evitado. Bastava ouvir o alerta que já existia. Se você ficou até aqui, é porque entende que grandes desastres raramente começam do nada. Eles começam quando um alerta parece exagerado demais para ser levado a sério. Se esse tipo de história faz sentido para você, este canal é exatamente sobre isso.